Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: ferramentas para se ensinar a prática baseada em evidências. Bom, aqui está o jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui a data de publicação. Aqui o título do artigo e os autores. Lembrando que para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, bora para o paper. Como o próprio nome já diz aqui, é uma revisão, tá bom? Só que aqui é um Scope Review. O que é isso? Basicamente, eles pegaram o que existe na literatura, com base nos descritores que eles utilizaram, e mostraram o que existe e avaliaram, tá certo? E aí, como sempre, como é um artigo de revisão, um tipo de revisão, a leitura vai ser diferente, tá bom? A gente não vai para o passo a passo, a gente vai fazer uma visão geral do artigo. Pois bem, e para a gente começar, a gente tem que entender esse silly statement aqui, tá? O que é isso? É um passo a passo que foi colocado aí para se ensinar essa prática baseada em evidências, tá bom? Aqui no artigo, só um parêntese, a prática baseada em evidências, eles vão utilizar a sigla EBP, tá? Voltando, então eu tenho os 5 passos. Quais são eles? O primeiro é fazer uma pergunta clínica, tá? O segundo passo é coletar as principais evidências, ou as evidências mais relevantes a respeito dessa pergunta clínica. O terceiro passo é avaliar criticamente essas evidências, tá bom? Como assim avaliar criticamente? Pô, eu tenho um artigo A aqui que me mostrou um resultado. E ele é um ensaio clínico, mas ele não foi controlado, tá? Não tem um grupo controle. Ou então esse aqui é um ensaio clínico controlado, mas ele não foi cegado. Já esse aqui é um ensaio clínico controlado e cegado. Pode ser cegado só para um lado, ou duplo cego, ou até triplo cego, tá bom? Passo 4 seria integrar aí, ou seja, juntar a evidência que vocês acharam com a experiência clínica e também com os gostos e as preferências ali, os valores do paciente, tá certo? Ou com o próprio histórico do paciente, aqui fazendo um plus ali, tá certo? E, por último, passo 5, avaliar aquela medida, por exemplo. Então, o paciente está com dor, então você avalia a dor antes, administra o medicamento ali e avalia a dor depois, por exemplo, tá bom? Então, esses são os 5 passos para se ensinar prática baseada em evidências. E aí, ele fala aqui a respeito também de como ocorreu essa evolução. Antigamente era prática baseada em medicina, só que aí houve a integração dos outros profissionais da área da saúde, como por exemplo aqui fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assim sucessivamente, tá? Mudou-se o nome. E ele fala um pouquinho também a respeito aí da parte de bacharelado aqui, de mestrado, fala a diferença entre universidade e college, enfim. Tá? Quem quiser saber mais um pouquinho, recomendo essa leitura mais profunda. Aí tem um objetivo aqui, ou a questão norteadora aí do artigo. E aqui vem aqueles métodos que são o passo a passo aí para definir os descritores, critérios de inclusão, exclusão, contexto e etc, que a gente não vai passar, tá bom? Porque aqui eles podem, por exemplo, ter escolhido um descritor que talvez, se eu estivesse fazendo a mesma pesquisa, não escolheria e poderia dar um resultado divergente, enfim, tá? Mas basicamente é uma revisão como as outras que a gente já viu por aqui, tá certo?
Aí tem a extração de dados, como é que eles analisaram, fizeram a síntese, os resultados ali, tá? De quantos artigos foram achados, etc. Tabela 1 aí mostrando a estratégia, tá? Com os operadores booleanos. As características dos estudos, tá? Vale ressaltar aqui que se a gente olhar, eu não tenho aqui nenhum estudo brasileiro, tá certo? Enfim, continuando aqui, a parte que nos interessa, a chave aí para ensinar a prática baseada em evidência, os métodos, as ferramentas, com base aí nesse Sicily Statement, tá? Nessa declaração de Sicília. Bom, o que eles fizeram? Eles acharam os artigos e foram lendo cada um deles e vendo o que foi feito e anotando. E aí no final eles juntaram em grandes grupos. Por exemplo, todo mundo aqui que utilizou algo parecido com workshop, né, ou cursos, veio para cá. Todo mundo que utilizou tarefas, testes ou provas veio para cá, tá bom? Então eles separaram em grandes grupos para conseguir achar aí ferramentas para direcionar. Porque querendo ou não, eu posso aí passar uma prova que é diferente de um teste, que é diferente de um trabalho, tá bom? Isso na hora de lançar a nota aí, existem essas diferenças, tá bom? São pesos diferentes. E também na visão do aluno ali, ou na cabeça do aluno, são coisas diferentes, tá bom? Então eles juntaram em grandes blocos. E aí eles acharam esses passos aqui, ou essas ferramentas descritas, tá? Que eles chamaram de 7 métodos, ou 7 métodos-chave para se ensinar a prática baseada em evidência, com pelo menos aí um dos passos do Sicily Statement. E aí, opa, faltou isso aqui. Os dois que mais chamaram a atenção, o que mais foram utilizados, foram o primeiro deles, que foi a parte de workshop e cursos livres, tá bom? E o segundo foi a colaboração com a parte prática, tá bom? Então, dava a parte da teoria e já jogava uma prática ali, prática clínica que eles colocaram aí. Além disso, eles também acharam aqui o uso de tecnologias, também acharam o envio de tarefas, trabalhos, com base no conteúdo, tá? Também acharam aí que um dos métodos para se ensinar a prática baseada em evidências, que tem aí pelo menos um dos pontos do Sicily Statement, seria a participação em projetos de pesquisa. Outra ferramenta seria clube de jornais, tá? Então, que é muito parecido com aquelas reuniões científicas que alguns laboratórios têm aí uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias. O pessoal se reúne, tem uma apresentação de um artigo, né, por um dos integrantes do grupo de pesquisa e depois rola um debate, tá bom? Uma discussão a respeito do artigo e do tema do artigo. E por último aqui, o uso de bibliotecários para ensinar os alunos a procurarem de forma correta artigos científicos, por exemplo, no PubMed. Beleza? E aí tem toda a parte de quantos artigos começaram, com quantos acabaram, etc. Aqui era a tabela 2 aqui, deixa eu girar ela para a gente. Ela mostra para a gente as características dos estudos que eles encontraram. Então tem aqui título, jornal, país, e aqui são as partes que nos interessam, tá bom? Se eu, por exemplo, quiser saber mais quais foram essas técnicas, como eles usaram, por exemplo, esses workshops, foram workshops só teóricos e práticos,
o que eles fizeram na prática, ou se foi somente workshop prático. Enfim, eles descrevem aí, tá? De uma maneira resumida, ou você pode simplesmente ir lá no estudo e dar uma lida. Então, tem os métodos que eles utilizaram e os principais achados desse estudo, tá bom? Essa tabelazinha número 2. E tem a tabela número 3. Cadê? Aqui a tabela 3, que pega aqueles 5 passos que eu falei para vocês ali anteriormente, tá bom? Pega os estudos e ele quebra ali dentro dos 5 passos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o que os estudos fizeram, tá bom? Então pegou o estudo, viu ali, destrinchou ele e aí viu qual que é a questão clínica, eles foram e jogaram aí. Como é que foi a coleta aí dos dados mais relevantes? Então, eles foram e jogaram aí como foi feito em cada um dos estudos, tá bom? Essa tabela aqui é uma tabela que vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? Principalmente na parte de avaliação, tá? Porque querendo ou não, a avaliação não é só prova, né? Você pode ter uma boa criatividade e passar para os seus alunos aí um trabalho bem legal, que você pode conseguir ver se eles aprenderam ou não, tá bom? Só depende da sua criatividade. E aqui tem uns métodos de avaliações bem legais, tá certo? Que mais? Tabelazinha grande também. Que eu esqueci de falar aqui, qual foi o método-chave, ou os métodos, tá bom? Porque às vezes um artigo aí poderia ter 2 métodos, por exemplo, o uso de bibliotecários e o envio de tarefas ou trabalhos, por exemplo, tá? E aí tem a discussão aqui do artigo. Ele traz uma discussão de forma geral e de cada um dos pontos, por exemplo, aqui os cursos e os workshops, tá? Sugiro a leitura. Ele traz uma descrição aí de qual que é mais usado e por quê, tá? E como eles são usados ali dentro dos estudos. Por exemplo, talvez tal técnica é mais utilizada na área de fisioterapia, tal técnica é mais na área de, por exemplo, na parte de enfermagem e assim sucessivamente, tá bom? E as limitações e forças do estudo aí, a parte forte e fraca do estudo, e eles encerram aqui o artigo falando o seguinte, que se faz necessário aí, mais estudos para identificar os métodos de prática baseada em evidências, para ensinar prática baseada em evidências, com base ali no Sicily Statement, que contempla aí o máximo dos 5 pontos, tá bom? Porque nem todos os métodos ou as ferramentas contemplam os 5 pontos, tá certo? E eles falam também que existe a possibilidade de ter um cross disso. O que seria esse cross? Por exemplo, que nem eu falei para vocês lá, os cursos e os workshops foram os métodos mais utilizados. E, por exemplo, a utilização de bibliotecários não foi um dos métodos mais utilizados. E aí, o que eles colocam aqui? Que, por exemplo, dentro de um workshop, poder colocar em uma parte do workshop reservada para o bibliotecário, ensinar como é que mexe em uma possível ferramenta de pesquisa, como por exemplo no PubMed, beleza? Então, você aí, professor, que está procurando uma ferramenta para melhorar sua prática baseada em evidências,
Aqui nesse artigo ele apresenta 7, beleza? E aqui a finalização do artigo com as referências, beleza? Vamos lá para cima para a gente finalizar. Aqui. Bom, então, você, professor, lembre do seguinte, os 5 passos do Cecilia Statement para você aplicar uma prática baseada em evidências. Aqui ele apresenta 7 ferramentas, tá bom? Mas se você entender esses 5 passos, você pode criar a sua ferramenta, você pode inventar uma, depende da sua criatividade. E se você está começando agora e quer melhorar a sua prática baseada em evidências, abre o artigo aqui, lê um pouquinho de cada uma e vê qual que você se identifica mais para poder melhorar a sua prática baseada em evidência para os seus alunos. Beleza? Valeu!